Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui nesta noite. Quero fazer meu agradecimento ao nosso presidente do conjunto, Vladimir, por ter nos confiado a estarmos ministrando aqui no congresso. Também a dirigente diaconisa Gilmar, que Deus continue abençoando. Também quero agradecer ao pastor presidente por ter nos confiado nessa tribuna para estarmos ministrando a palavra do Senhor. Os irmãos abrem suas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Eu leio o 10, a igreja leu o 11 e assim sucessivamente até o versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o eterno, oh glória! Queridos e amados irmãos, é uma gloriosidade exercermos este púlpito, é uma honra em estarmos pregando a palavra do Senhor. Mas é bom falar de alguém, é bom falar de algo que você vê, é bom falar de alguma coisa que você sente. Aleluia! Mas não é a mesma coisa de estarmos falando da palavra de Deus. Porque quando você exerce o microfone, é uma responsabilidade grande para se pregar a palavra, pois ela é poderosa. E por que a palavra é poderosa? Porque ela é o próprio Jesus Cristo. E porque ela, Jesus Cristo, ora, o capítulo 1 de João nos diz que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No versículo 14 ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. No capítulo 8 de João, versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, o próprio Jesus enche o seu pulmão e diz aos seus discípulos: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se alguém ainda estava com dúvida, Jesus também esclarece lá em João 14, verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então pegar a palavra de Deus é algo de grande responsabilidade, porque estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus. Ministrar, antes de verbalizar esse texto,
que estão aqui vindo. Eu quero compartilhar do tema em que Deus colocou no meu coração para esta palavra. E o tema é as 6 armas de Deus. Eu peço que a igreja repita isso comigo. Diga assim: as 6. Não, diga mais forte: as 6 armas de Deus. Pegue na mão do seu irmão, olha para ele com carinho e diz assim: te prepares para o que Deus vai fazer daqui para o final deste culto com a tua vida. Será algo tão glorioso, será algo tão grandioso, que marcará a tua história. Veja e olhe para os olhos dele e diga assim: você é o servo de Deus. Não desista na batalha. Olha para ele. Se ele estiver vivo, ele vai dar glória. Se ele não estiver vivo, é porque está no vale do sossego. Mas neste vale eu profetizo carne, eu profetizo nervo, eu profetizo pele, e eu profetizo que terá tendões, e o espírito de vida vai entrar nele, porque morto não adora. Mas se nesta noite por acaso tem alguém aí que está vivo, levante a mão e dê glória. Falando sobre as 6 armas de Deus, a primeira arma é o cinto da verdade. Olha para o seu irmão e diga: o cinto da verdade. E por que o cinto da verdade? Olha, quando um guerreiro ele ia para a guerra, ele não podia ir sem o cinto, porque o cinto era o que segurava as suas armas de ataque e as suas munições. E o cinto também naquela época servia para guardar muitas coisas, tipo como dinheiro, cantil, etc. O crente não pode andar sem o cinto, porque se ele andar sem o cinto da verdade, ele corre o risco de perder as suas armas de ataque. E por que cinto da verdade? Olha, no capítulo 29 de Êxodo, versículo 5, está escrito que Deus ele olha para Moisés agora e diz para ele na consagração, na cerimônia do sacerdote, na posse do sacerdote, ele olha para Moisés e diz: Moisés, depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Quando Deus diz isso para Moisés, ele quis dizer que o cinto naquela época significa comunhão, revestimento espiritual e pureza. O sacerdote não podia andar sem este cinto, porque se ele andasse sem este cinto, todos sabiam naquela época que ele estava sem comunhão para com Deus. A comunhão dele era quebrada. Ora, lá no capítulo 13 de Jeremias, Deus aparece para ele e diz para ele: Jeremias! E Jeremias, povo que não era, saiu para ele e disse: sim, meu Senhor, diga. Ele disse: vai, compra um cinto. Aí Jeremias não entendeu nada, porque Jeremias era profeta, não era sacerdote. Então ele ficou sem entender. Ele disse: não estou entendendo nada, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi Jeremias, comprou o cinto e colocou sobre os seus lombos. E quando Jeremias chega, Deus diz para ele: agora pega este cinto, corre até o Eufrates e coloca este cinto dentro da fenda da rocha. Ele não entendeu, mas ele disse: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele chega até a fenda da rocha e coloca aquele cinto lá e volta. E depois de muitos dias, Deus manda ele ir lá de novo. Ele tira o cinto da fenda da rocha. Aí ele olha que o cinto está apodrecido e ele fica
começa a entender. Nesta hora eu posso imaginar com a minha mente de pregador que ele diz: ó Senhor, eu não entendi nada, tu mandou enterrar isso aqui, ficou apodrecido, agora me explica o que é que o Senhor quer. Aí ele disse: eu vou te explicar, Jeremias. Sabe o que isso significa, Jeremias? Esse sítio apodrecido é para mostrar ao meu povo que ele já se esqueceu de mim, é para mostrar que ao meu povo que ele está soberbo, ele não ouviu mais a minha voz, ele não seguiu as minhas palavras, eles estão orgulhosos, e por causa da soberba de Judá e da muita soberba de Jerusalém, eu irei destruí-los, eu irei aniquilá-los, porque não estão mais na minha presença, não estão mais ouvindo a minha voz. Eu os escolhi como povo meu para me darem o nome, a glória, o louvor, a exaltação, o tributo, mas não estão me dando, Jeremias, não estão exaltando meu nome, não estão me adorando. Aí, o que isso nos reflete, irmão? Que há um perigo muito grande, um crente que está sem o cinto da verdade, sem o seu cinto está apodrecido. Esse crente já perdeu a sua comunhão com Deus, este crente já não adora mais a Deus, esse crente já não tem mais intimidade com Deus, já não ora, já não jejua, já não ouve mais a voz de Deus, porque está longe da presença de Deus. E quando estamos longe da presença de Deus, automaticamente não somos mais sensíveis à voz do Todo-Poderoso. Pois bem, eu quero te dizer uma coisa: se há crente assim no nosso meio aqui nesta noite, eu quero te dizer uma coisa: eu conheço um varão que ele é repleto de fogo, o Deus do fogo, que desceu do holocausto quando Elias estava no Monte Carmelo com 450 profetas de Baal, 150 de Astarote e 400 profetas de Baal. Mas a Bíblia diz que quando Elias clama, o fogo desce. Isso que é intimidade para com Deus. Ele não deixou a sua comunhão, ele não deixou o seu cinto apodrecer, não, mas ele continuou, ele tinha intimidade com Deus. E se nesta noite tem alguém que está assim, com o cinto apodrecido, com sua comunhão apodrecida, eu quero te dizer uma coisa: o fogo deste Deus vai purificar este teu cinto, e você vai começar a ter uma vida íntima com Deus, e você vai começar a dizer que só o Senhor é Deus. Você pode até me perguntar, missionário Samuel: meu cinto já está purificado, e depois que o meu cinto ficar purificado, o que é que eu vou fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai descer lá em Jeremias 18, na casa do oleiro, porque depois que o teu cinto for purificado, o oleiro vai cuidar de você. O oleiro, ele vai te revestir de poder, ele vai colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, aquilo que está rachado, ele vai consertar, aquilo que está quebrado, ele vai consertar, aquilo que está sujo, ele vai purificar, e depois vai te encher de azeite, até você transbordar. Só que vem o Senhor. Você vai transbordar, aí depois que você transbordar, Deus vai te usar. Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus te usar, vai acontecer algo, milagres, vai acontecer cura, vai acontecer tudo. Só quem veio para ser usado aqui por Deus nesta noite, só quem veio para ser usado aqui por Deus nesta noite, só quem veio ser usado aqui por Deus nesta noite, levante a tua mão e eu quero de glória. Cinto da verdade. O crente não pode perder essa comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque se ele perder essa comunhão com Deus, ele fica como Sansão. Sansão, quando perdeu a comunhão com Deus, cortaram os seus cabelos, furaram os seus olhos, e ele ficou sem força. Ele ficou sem aquela força que o Espírito dava-lhe para ele derrotar os seus inimigos. Mas mesmo assim, na hora de sua morte, ele clamou ao Deus dos céus e disse: Senhor, me dá mais uma vez força
morte, ele matou mais do que quando estava com força, do que quando estava vivo, do que quando estava na presença de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que se um dia o teu cinturão da verdade foi arrancado por Satanás, Deus está aqui para colocar de novo, para te revestir de novo, para te renovar de novo. Eu quero te dizer uma coisa: Satanás pode tentar contra a tua vida, contra a tua comunhão, mas ele não vai conseguir, porque o Deus do reino. Couraça da justiça. Isaías capítulo 59, versículo 17 nos diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Sabe o que recebia naquela época a couraça? A couraça, ela protegia o peitoral do soldado, para que uma flecha que viesse ser lançada pelo inimigo não atingisse o seu coração. E nós temos que nos revestir dessa couraça, para que o inimigo não venha atingir os nossos corações. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23: de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Se Satanás atingir o coração de alguém, essa pessoa, ela vai ficar ferida, ela corre o risco de morrer. E foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele servia ao Senhor, passou um ano servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas Satanás conseguiu atingir seu coração. O diabo conseguiu atingir o coração de Saul, e Saul começou a fazer coisas que eram erradas aos olhos de Deus. Saul começou a sacrificar, mas ele não podia sacrificar. Uma certa vez que Saul, ele estava sacrificando, Samuel chegou e disse: o que tu estás fazendo? Deus não te chamou para sacrificar. E outra, por que tu não obedeceu a voz dele? Por que tu não matou, exterminou a todos e trouxesse os melhores novilhos? Ele disse: não, eu tive pena, eu vi que era gordo, eu vi que tinha carne, eu vi que tinha gordura. Deus está te dizendo: nem tudo que você vê é ouro, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que resplandece é prata, nem tudo que está gordo é que presta, nem tudo que tem carne não significa que não seja má. Tem muita gente que está olhando a aparência, tem muita gente que está olhando a roupa, tem muita gente que está olhando a boa eloquência, tem muita gente que está olhando para a posse e também o lugar onde as pessoas estão. Tem gente que está olhando os status de alguém. Deus, ele é o adorado aqui nesta noite, ele é o exaltado aqui nesta noite, ele é o magnificado, glorificado, ele é o Deus que pode tudo. Não olha para a aparência, porque quando Samuel chegou na casa
postura de guerreiro. Ele viu que Eliabe era um homem musculoso, viu que Eliabe tinha uma boa aparência, uma boa estatura. Aí disse: certamente esse aí é o escolhido de Deus para reinar sobre o povo de Israel. Aí Deus disse: opa, Samuel, não é este não, não é este aí meu escolhido não, não é este o rei não. Ei, eu já provi um segundo o meu coração. Por quê, irmãos? Porque quem é para reinar, que Deus escolhe, não é aquele que está na mídia, não é aquele que está nos holofotes, não é aquele que está nos estados, não. Quem Deus escolhe para brilhar é aquele que está no deserto, é aquele que está pastoreando ovelha, é aquele que ninguém dá nada por ele, mas que nesta noite ele trouxe uma unção na sua garganta para abrir a boca e dar glória. Tem gente que não está mais para a coleça da justiça. Aí Satanás lança uma seta nele, pega nele o rancor, pega nele a inveja, pega nele tudo que não presta. Aí ele começa a querer criticar quem está pregando, começa a criticar a quem está cantando. Por quê? Porque o irmão prega mais do que ele, porque o irmão canta melhor do que ele. Aí ele fica com inveja, fica querendo puxar o tapete. Mas nesta noite, ei, eu conheço um varão aqui que se tem olho grande, ele está furando esses olhos grandes. E essa língua do inferno, da inveja, não vai te tocar, porque ele vai queimar, 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 queimar. Gideão, Gideão. Senhor, só um exemplo. Como é que a gente vai descer? Acalma o teu coração, Gideão. Tu não vai precisar usar escudo, não. Não vai precisar, Gideão, usar espada. Não vai precisar usar lança nem capacete, não. Porque, Gideão, eu quero te usar com as armaduras espirituais, não é com as físicas. Gideão, Deus quis dizer para Gideão: Gideão, você também está armado espiritualmente. Senhor, e qual é a arma que a gente vai usar? Você vai usar a arma do louvor. Quando o exército começa a cantar, o outro exército começa a se degladiar, a se devorar sozinho na espada. E o exército de Gideão foi vitorioso. O que Deus quer dizer isso para mim e para você? Deus quer te dar vitória. Não é você mexendo suas mãos, não. Não é você debatendo com a tua boca, não. Deus quer te dar vitória, é você cantando, é você fechando a boca, é você orar. Gente que não tem coraça, ele é invejoso. Gente que não tem coraça, ele é aquele puxador de ministério de alguém. Gente que não tem coraça, ele quer se levantar, ei, se pendurando em alguém. Mas gente que tem coraça, não. Ele espera no tempo de Deus, porque ele sabe que está protegido e nenhuma ferramenta vai matar o ministério dele, vai matar o louvor dele, porque ele está protegido. Eu não sei se você veio adorar a Deus esta noite, mas eu quero dizer que se você não adorar, as pedras vão clamar. Se você não adorar, os anjos choram, os anjos dizem santo, os querubins dizem que ele é santo, os dragões dizem que ele é santo, os serafins dizem que ele é santo. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Mesmo se você não adorar, ele permanece santo. Coraça da justiça. Guarde o seu coração, porque vão vir setas do diabo para querer lhe inflamar.
para querer te tirar da posição, para querer que você venha se vender. E a primeira coisa, irmãos, que atinge o coração de uma pessoa é quando ela se vende. Acabe se vendendo. Geazi se vendeu. Depois que Naamã foi curado, aí Eliseu deitava na cama. Disse para ela: Geazi, fica aí. Geazi está séria. Aí Geazi pula a janela, corre atrás dele. Quando chega lá, chega para Naamã e diz: Naamã, meu senhor. A gente não entende profeta, né, Naamã? Uma hora ele disse que é para ir, outra hora ele disse que é para voltar. Que bicho mentiroso. É, meu filho, mas ele disse que não era para dar nem prata, nem ouro, nem cordão a ele, nem nada. Ele disse sim, mas quando o Senhor chegou aqui no deserto, ele mandou eu vir aqui pedir ouro, pedir cordões, pedir prata, pedir tudo. Aí Naamã disse: então toma. Ele volta. Aí eu posso ver Geazi pegando na porta devagarzinho, fechando a porta. Mas quando ele fecha a porta, o profeta Eliseu faz: aonde tu estava, Geazi? Geazi diz: meu senhor, teu servo não arregou o pé daqui. Agora o que eu acho dentro da Bíblia